Estamos de volta com Edição Manhã e você já sabe, quarta-feira é dia de Fala Doutora por aqui. O mês de setembro, gente, traz uma importante campanha no país. É o Setembro Verde. É uma campanha de conscientização e incentivo à doação de órgãos, inclusive um tema que ficou muito falado nos últimos dias por conta mesmo do apresentador Faustão. Então se falou muito sobre isso, né? Para você ter ideia, mais de 50 mil pessoas aguardam por um órgão no Brasil. Sobre esse assunto eu converso com a médica neurologista, doutora Mayra Costa. Já está aqui posicionada com a gente. Muito bom dia, doutora. Tudo certo? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os espectadores. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui. E como a gente sempre fala, informação é tudo. Doutora, de fato, né? Quanto mais a gente falar, inclusive, sobre esse tema, melhor. Como eu falei agora há pouco, ganhou aí voz ainda mais por conta de toda uma repercussão muito grande agora no mês de agosto por conta da situação do apresentador Faustão. E uma coisa que se falou demais sobre isso foi exatamente a respeito da lista de espera. Muita gente questionou, mas ele acabou, né? Acabou de informar que precisa desse órgão e já recebeu essa doação. Como funciona, doutora, essa lista de espera? Essa lista de espera é uma lista única no Brasil, porque ela é, vamos dizer, controlada pelo SUS, apesar que hospitais particulares também fazem o transplante, alguns transplantes, né? Mas, assim, quem está no topo da lista, não é só porque ele está primeiro, ele vai ter que ser. Porque quando surge o doador, né, seja coração, seja qualquer órgão, principalmente aquele órgão que é mais rápido, como, por exemplo, o coração, ele tem 4 a 6 horas para você decidir quem vai receber, né? Porque é a duração daquele órgão. Então, você vai primeiro na questão, a gravidade, a idade e, principalmente, como é que a gente fala? A receptividade, a compatibilidade do que vai receber. Né? Então, o principal é essa compatibilidade. Então, são vários fatores. São vários fatores, né? Então, você vai, porque os testes são feitos rapidamente e muitas vezes aquele que está nos primeiros da lista não quer dizer que obrigatoriamente vai receber, porque às vezes não é compatível. Então, isso pode acontecer. Então, essa lista, vamos dizer assim, ela roda, né? Então, isso é viável de acontecer, sim. Ok, tá aí a explicação, também tirando aí, sanando essa dúvida de tanta gente. Agora, quantos procedimentos, doutora, em média, são realizados no nosso país? No Brasil, em torno de 23 mil a 25 mil transplantes, isso de órgãos em geral, né? O órgão mais transplantado são os rins, depois a córnea, né? Depois fígado e coração-pulmão, são menos, né? Porque é mais complexo. Mas na maior parte os rins. Então, o topo da lista de número, né? São os rins. Até porque os rins você vai ter, né? Ele pode ser feito em vida também. Né? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Aliás, já é uma questão que a gente pode trazer aqui. Essa doação, ela pode ocorrer em vida e depois também que a pessoa morre. Qual que é a diferença e quais são os requisitos, né, que levam, que podem determinar que essa pessoa seja de fato um doador? O doador em si pode ser qualquer um. Tá? Pode ser qualquer um, independente da idade. Desde que ele não tenha algumas doenças, principalmente infecto-contagiosas, como principalmente o HIV, hepatite C, doenças que estejam em atividade, outras até mesmo uma sífilis, por exemplo. Pessoas que não tenham câncer, nenhuma neoplasia também, porque você não tem como saber se aquela pessoa tem uma metástase, por exemplo, se a necessidade é um fígado, você não tem como saber se ela, né, aquele doador, mesmo que ele tenha morrido do coração, mas se aquele órgão dele, se os outros órgãos podem ter metástases, né? Então, esses são o que tira a pessoa de doador. A doação em vida, a pessoa qualquer um de nós pode ser um potencial doador em vida, em órgãos duplos, como, por exemplo, os rins, uma parte do fígado, né? A córnea e o transplante de medula óssea, que eu acho que esse é o mais comum. Desde que, por exemplo, o rins, que não haja nenhum prejuízo para o doador, né? Aquele que eu quero doar meu rins, que é para o meu irmão, que é para o meu pai, mas tem que ter a certeza que não vai ter nenhum prejuízo para a saúde do doador.
Perfeito. E que tem que ter a compatibilidade, mesmo sendo família, às vezes não há compatibilidade. É um processo realmente bastante delicado. A gente sempre vai às ruas, doutor, ouvir a população, e nós temos aí a dúvida, vamos pedir para colocar o Adilson Cícero. Acho que ele está aí no ponto, vamos ouvir o que o Adilson quer saber da doutora. Doutora, tem alguma idade limite para fazer doação de órgãos? Acima dos 18 anos, mas não tem uma idade máxima, tá? Isso eu até fui procurar ver, porque doação de sangue tem. Né, até 60, 65 anos, não tem anemia, tá? Mas a doação de órgãos não. Ela pode, porque você pode tirar, vou chamar assim, órgãos mais simples, quando você fala em transplante, né? Pele, osso, né? Outros países fazem até de mãos, né? E intestino, o Brasil ainda não tem todos esses transplantes, tá certo? Então você pode, né, não ter uma idade precisa, até 70 anos. Não tem. Ok, e olha só, uma outra pergunta também que é bastante, uma outra dúvida que é muito comum é como que funciona esse sistema de captação? Você já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas é uma logística que ela precisa ser muito bem planejada, né? Sim. Até em relação ao tempo também desse coração, por exemplo, chegar até a pessoa. Então, como que funciona isso, doutora, na prática? Isso é assim, quando existe um potencial doador, tá? Então, por exemplo, vamos trazer para a Santa Casa. Existe um potencial doador, a família autoriza. Quando acontece, vamos chamar assim, a morte encefálica, né, que depois eu acho que vale a gente explicar um pouquinho isso, que é o que traz na questão da conscientização, né? E aí é avisado na central de transplante. Né? Então, essa central de transplante, existe toda a equipe, ou equipes, né, que elas vão até o local de fazer a captação. Isso a gente chama de captação dos órgãos. Então, ela vai. Então, esse hospital onde está o doador, ele tem que ser um hospital que tem uma estrutura, vou chamar de mínima, né, que é um centro cirúrgico, tudo mais, onde aquele doador tenha ficado em situação estável para manter os órgãos dele funcionando, tá? E aí é feito a captação, que é a retirada dos órgãos. E isso precisa, sim, porque tem todo um acondicionamento, como viu ali, a questão do onde vai colocar os órgãos, as substâncias, né? O congelamento e o transporte, né? Dependendo aonde vai ser feito o transplante. Então, por exemplo, coração. 4 a 6 horas no máximo. Ou seja, se uma pessoa morreu lá no Amazonas e o próximo da fila, digamos assim, está em São Paulo, é praticamente impossível que ele seja beneficiado. A estrutura ela é mais complexa. É toda a questão da logística mesmo. Porque você aí transporte, o helicóptero, né? A captação, o local que vai fazer o transplante já tem que estar preparadíssimo, porque chegou, saiu do helicóptero, vai direto para o centro cirúrgico. Então, realmente é uma coisa que tem que ter uma boa estrutura, né, para fazer. Desde a captação, é uma coisa assim, que vai, né, obedecendo segundos, pode ser fatal para você perder um órgão. Doutora, podemos falar que o Brasil tem esse suporte, por exemplo, com serviços do SUS? Sim, é possível? E a gente se destaca nisso? Sim. Nós somos o segundo país, só perde para os Estados Unidos. E assim mesmo, o Brasil ele é feito um sistema público. Os Estados Unidos é privado, né? Então, o Brasil é o segundo país em captação e transplante de órgãos. Assim mesmo, a nossa fila é imensa. Nós temos hoje uma fila de espera, né, em cerca de 65 mil pessoas. Isso é muita gente. Muita gente. E olhe que fazemos bastante. Se a gente for, né, querer comparar, acho que o ano passado foram feitos cerca de 23 mil transplantes. Então, quer dizer, é uma fila que você vê que anda, mas mesmo assim 65 mil pessoas estão à espera. Essa espera ela pode gerar em torno de 2 a 18 meses, né? Não espera. Mas mesmo assim, dependendo da gravidade da doença, quando você fala principalmente de pulmão e coração, muitas pessoas vêm a óbito numa fila de espera. Situação bastante delicada, e um ponto muito importante, até fundamental, da campanha Setembro Verde é exatamente essa conscientização que as pessoas, todos nós, né, precisamos ter. Ou seja, doutora, essa conversa com a família ao longo da nossa vida é muito importante, caso, é claro, a pessoa decida ali por ser um doador, né?
a gente podia dizer que essa conversa, essa preparação, deixar bem claro o seu desejo de ser doador é fundamental, é um dos pontos mais importantes dessa jornada? Sim, sem dúvida, porque assim, a morte, de uma forma geral, a morte já é um tabu, né? É difícil você conversar sobre a morte, né? Imagina assim, olha, se eu morrer, eu quero ser doador. Uau, mas você não vai morrer, né? É difícil você conversar. Para de falar disso. Isso, né? é difícil você conversar sobre a morte. Mas isso tem que ser conversado porque é essa conscientização que qualquer um de nós pode vir a morrer subitamente, de uma forma trágica, seja ela qual for. Então, você já expressando o seu desejo, dizendo, poxa, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero doar meus órgãos. Isso já é uma primeira conversa. E depois, se Deus o livre, acontece alguma coisa com aquela família já tendo tido uma prévia conversa que tenha sido em casa, até com aquela mesma pessoa, ela já vai aceitar, vamos dizer assim, mais facilmente, mesmo diante da tragédia, né? E assim, a equipe também tem que ser bem preparada, tanto a equipe do hospital que vai fazer a captação, o hospital que está vendo ali um possível doador, ela também ela tem essa acessibilidade, esse preparo para explicar para essa família, né? Quantas pessoas aquele doador ele pode salvar? Pode chegar de 7 a 14 pessoas. Esse é um dado bem impactante que vale a pena a gente ressaltar. Exatamente, né? Então, um doador, principalmente quando é jovem, realmente dói, vamos dizer assim, né? Imagina uma mãe que seu filho morreu de uma forma trágica e você ter certeza que realmente ele está em morte encefálica, né? Entender o que é essa morte encefálica, que é o cérebro. Aí, lógico que isso entra a questão cultura, isso entra a questão da religião, isso entra uma série de dúvidas, né? De tabus, que isso aí isso tem que ser conversado. Por isso que a campanha ela tem essa grande peso, porque quanto mais se fala, mais se conscientiza, mais se tira dúvidas e os tabus vão se esclarecendo. Por isso que a informação é tão importante, é por isso que a gente traz esses assuntos aqui no nosso Fala Doutora. Já quero lhe agradecer demais por mais essas orientações, informações tão importantes, doutora Mayra. Lembrando, hoje falamos sobre o Setembro Verde, mas na próxima quarta temos mais um assunto aí de muita relevância para conscientizar o nosso público, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Informação, volto a dizer, informação é tudo. Muito obrigada. Ótima quarta-feira para você e ótima quarta-feira para você também que nos acompanhou até agora. Fique com Renê Marcelo no Alerta Total e eu te espero amanhã a partir das 10 horas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.